Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo nós vamos dar uma introdução a respeito do VBA e o que ele pode fazer por você. Nesse vídeo eu vou deixar uma palavra-chave escondida que o primeiro que colocar lá ele vai ganhar um curso de VBA, tá bom? Então o primeiro que escrever a palavra-chave, que eu vou botar escondida ao longo desse vídeo aqui, vai ganhar então um curso de VBA inteiramente grátis. Basta ele comentar, ser o primeiro a comentar, tá bom? Já deixa o seu like, se inscreva no canal e marque o sininho. O VBA é uma linguagem de programação que foi incorporada no pacote Office, então ele não é só do Excel, ele está disponível também no Word, PowerPoint, Outlook, Access, tá? E foi criado em 1993, disponível a partir da versão 5.0 do Excel, perfeito? E desde lá para cá foi utilizado em muitas aplicações para automatizar processos das empresas e logo de cara ele já foi amplamente utilizado pelas empresas e é utilizado até hoje, então, depois de 28 anos. Ele está disponível em todas as versões do Excel, menos nas versões online, tá? Ele não funciona na versão online do Excel, perfeito? Bom, e aqui eu vou mostrar então algumas aplicações que você pode fazer com o VBA e nós vamos aprender também a respeito de VBA, vamos entender como é que ele funciona dentro do Excel. Vamos lá? Ok, então agora vamos conhecer o VBA, como a gente pode desenvolver em VBA no Excel, perfeito? Bom, então a primeira coisa que a gente vai ter que habilitar é essa guia chamada Desenvolvedor. Se ela não estiver habilitada para você, você vai clicar com o botão direito em qualquer lugar aqui, personalizar faixa de opções, e vai marcar essa guia chamada Desenvolvedor, perfeito? Vai dar um OK e ela vai aparecer assim para você a ribbon, tá? Com todos esses objetos. O que a gente vai usar hoje, que a gente vai mostrar hoje, são esses elementos que a gente tem aqui. O Visual Basic, que vai direto para o Visual Basic Editor, e algum pouco de gravação de macros. Perfeito? Então nós vamos clicar aqui em Visual Basic. Ok? Então ele vai aparecer assim para você a janela. Esses outros objetos são suplementos que já estão abertos dentro do meu Excel. Perfeito? São como planilhas ou suplementos, como você pode notar, eles têm extensões diferentes. E a planilha que nós estamos utilizando é essa que nós chamamos aqui de pasta 1, ok? Então, dentro da pasta 1, que é a nossa pasta de trabalho, nós temos outros elementos, como, por exemplo, aqui, a própria planilha, essa pasta de trabalho, e ali nós temos dentro dela também as planilhas, perfeito? Então, cada vez que nós criamos uma nova planilha, ela vai aparecer aqui automaticamente. Quando eu clico aqui, vou dar um Alt F11, e você pode também ficar mudando entre o Excel e o VBE. Pode vir por aqui, ou pode clicar aqui em Visual Basic e ele vai direto. Então, cada elemento que for criado lá vai ser replicado aqui também. Um botão que é bem interessante você já habilitar, esse aqui, botão Janela Propriedades. Então, nós temos objetos aqui de projeto, a árvore de projeto, onde nós temos todos os elementos que a gente está trabalhando. Aqui embaixo nós temos a propriedade do elemento. Nota que agora, no momento, eu estou trabalhando com planilha 2. Se eu clicar aqui, ele vai trocando as propriedades de acordo com o objeto que eu estou clicando naquele momento. Perfeito? E aqui nesse lado nós temos a janela de código, onde a gente vai programar. Perfeito? Aqui em cima nós temos outras opções, que é o botão de salvar, localizar, e outras opções aqui que você tem de suplementos que a gente também não vai entrar a fundo hoje. Perfeito? Bom, dentro da nossa janela aqui de código, nós podemos criar então funções, podemos criar procedimentos que vão permitir que a gente faça automações dentro do Excel. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou clicar aqui em inserir e nele você pode inserir procedimento, user form, módulo ou módulo de classe. Ok? Esses objetos aqui podem ser adicionados aqui na nossa árvore. No momento nós vamos utilizar o módulo. Okay? Nessa primeira aula. Então esse módulo ele permite que a gente faça uma coleção de objetos aqui, uma coleção de procedimentos e funções que podem ser aplicadas em qualquer lugar do projeto, se você assim desejar. Okay? Para você mudar o nome do teu módulo, você pode vir aqui embaixo e botar um nome para ele. Okay? Principal, M principal, por exemplo. Quando você faz isso, ele automaticamente já vai mudar aqui para você. Perfeito? E agora nós vamos criar o nosso primeiro código. Vou dar um Ctrl G e ele vai aparecer aqui para a gente também a janela de verificação imediata. Tá? 3, 2, 1. Então eu vou dar aqui 3, 2, 1. Então eu vou dar um Ctrl G e ele vai aparecer também a janela de verificação imediata. Tá? Nessa janela nós podemos então também
depurar códigos, podemos verificar questões referentes ao nosso código. Eu vou fazer um primeiro código aqui inicial, tá? Então eu vou clicar aqui em inserir procedimento e você pode vir aqui por aqui ou você pode vir aqui digitar direto. Nele você pode criar uma sub, uma função, propriedade, se ele vai público ou vai ser particular. No momento nós vamos criar um sub público, ok? Nele nós vamos chamar de inicial ou subinicial, ok? ls inicial. Vou dar um ok, vou deixar ele como público e ele vai criar assim para você, tá? Então ele criou um procedimento público e inicial. E o que nós vamos fazer nesse público inicial? Por exemplo, o que a gente pode fazer nesse momento é preencher, por exemplo, uma célula. A célula atual, eu vou colocar algum texto nele, tá? Então, como é que eu faço? Tem um código aqui que a gente vai colocar, vai ser ActiveCell.value igual a teste. Então, na célula atual, na célula que eu estiver naquele momento, ele vai mudar a propriedade value dela para teste. A gente vai falar um pouco a respeito dessa sintaxe em seguida. Vamos fazer simplesmente um teste, tá? Vou dar um F8 e ele vai começar desse jeito. O que isso significa, o F8? Ele está depurando o nosso código, está fazendo passo a passo o código, tá? Quando a gente aperta F8, se você tivesse 10 linhas, ele ia passar pelas 10 linhas, uma a uma. Vou dar um F8 e pronto. Vamos ver o que aconteceu? Então, na célula que eu tinha ativa, ele veio aqui e mudou para teste. Se fosse uma outra célula, eu vou apertar aqui de novo, eu vou dar um F5 agora que ele vai executar direto. Ele veio aqui e mudou ela para teste diretamente. Ok? Bom, agora vamos entender um pouco do que eu fiz aqui. Perfeito? Aqui quando eu me referi a ActiveCell, tem um código que ele vai dizer que eu estou na célula ativa e eu estou passando para ele a propriedade value. Dentro da propriedade, uma célula ou um objeto, nós podemos ter propriedades ou métodos. Ok? Vamos ver aqui. Vamos pegar de novo um outro objeto aqui. Eu estou querendo me referir, por exemplo, à planilha 1, tá? Está aqui embaixo. Então, você pode fazer de duas formas para você referir, mais de uma forma, na verdade, para você se referir a essas planilhas que estão nos objetos aqui. Por exemplo, worksheets. E aqui você pode colocar o nome dela, ou pode colocar o número, ou você pode chamar ela direto. Vou chamar ela assim, por enquanto, tá? Então, para chamar desse nome, você tem que vir aqui, copiar o nome aqui, Alt F11 de novo, e ali você vai colocar então esse nome exatamente igual, tá? Ponto, e vamos fazer alguma coisa nela. Ponto name igual a teste2, tá? Então, nesse momento, o que eu estou fazendo? A célula ativa eu estou mudando para teste, tá? E a planilha que eu estou chamando aqui, worksheets, planilha 1, ponto, propriedade dela, name, eu estou mudando para teste2. Então, eu vou dar um F8. E perceba que ele veio aqui e mudou aquela worksheet para teste2. Agora vamos entender um pouco a respeito de propriedades e a respeito um pouco de eventos, a respeito de procedimentos, tá? Então, quando a gente está trabalhando com ela aqui, ela tem IntelliSense. Eu vou colocar aqui uma outra forma de a gente chamar a planilha. Você pode chamar ela assim também, ó. Cliquei aqui. Você pode pegar esse name que você tem aqui, que é até melhor que você fazer. Eu vou colocar um nome para ela. Minha planilha. Já funciona da melhor forma. Você já aprende da forma correta. A forma melhor de você trabalhar com planilhas é sempre você nomear ela por dentro, os objetos, e pegar a propriedade name. Por que isso? Porque mesmo que eu mude o nome lá fora, eu posso me referir a ela sempre assim. Então eu vou botar aqui, minha planilha, ponto. Perceba agora que eu tenho aqui vários procedimentos e várias ações que podem ser executadas. As ações elas vão estar assim, os métodos vão estar assim, com esse ícone verde, e as propriedades vão estar assim, com essa setinha, com esse marcadorzinho aqui, com a mão e o papel, tá? Então você tem aqui diversas, inúmeras propriedades e métodos que podem ser utilizados, como por exemplo, Activate, Calculate, Chart Objects. Então, cada uma delas faz uma coisa diferente, tá? Esses verdes vão fazer coisas. Por exemplo, eu vou pegar aqui essa planilha e vou dar um Protect nela.
onProtect. Perceba, o onProtect, ele é verde, né? Então quer dizer que ele vai fazer uma ação. Que ação é essa que ele vai fazer? Ele vai desproteger a minha planilha. Vou dar um Alt F11, tá? E eu vou vir aqui e vou proteger ela. Revisão, proteger, e eu vou proteger a minha planilha. Está protegido. Legal? Então eu não consigo mais fazer nada. Vou dar um Alt F11, e agora o que ela vai fazer? Lembrando tudo que ela vai fazer, né? Ele vai pegar aqui a nossa planilha, vai mudar ela, o nome dela, e vai desproteger. Se eu mandar ela agora, ela vai dar pau, vai dar um erro, porque eu acabei de mudar ela aqui, tá? Então, eu vou pegar esse nome que eu tenho aqui, minha planilha, e vou me referir a ela aqui diretamente, tá? Então, está mudando para teste 2, vou mudar para teste 3. Vou fazer assim, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. F8, F8. Então, a célula ativa, ele vai pegar e vai mudar para teste, ali. Ela não fez porque está protegida. Perceba, ele deu um erro em tempo de execução, tá? Então, nesse momento que a gente está depurando, vou dar um parar. E vou colocar esse código lá para cima. E nesse momento eu vou desproteger e depois eu vou alterar a célula. Vim aqui, dei um desproteger, alterei o valor da célula e alterei o name dela. Perfeito? Então perceba, nesse momento eu vim aqui e executei uma ação que no caso é desproteger a planilha. Perceba que o botão aqui em cima ele foi desbloqueado, ele foi desprotegido essa ação. Tá? Então essa aqui é uma ação dentro da planilha e essa aqui é uma propriedade que eu estou alterando na minha planilha perfeitamente. Então essa aqui eu estou alterando na célula e essa aqui eu estou alterando na planilha. E assim você pode alterar os objetos e propriedades, né, diretamente via VBA. Algo muito interessante é você também vir aqui e apertar o F2, que ele vai aparecer a tua biblioteca de objetos. Tá? Então na biblioteca você pode ter aqui os objetos, as classes deles, e aqui você tem os métodos. Então quando você clica em um aqui, ele vai aparecer automaticamente para você todas as propriedades e métodos que aquele objeto tem, certo? Então fica bem fácil de você pegar e trabalhar com eles, ok? Você pode clicar nele aqui e depois quando você clica em um desses, você pode dar um F1 e ele vai aparecer para você então o ajuda do Office Online, onde ele vai ter uma descrição completa de cada uma dessas funcionalidades e métodos, tá? Então o método Worksheet ADD2, então ele mostra aqui exatamente o que ele faz, a sintaxe de uso, né? Aqui os parâmetros e ele mostra o tipo dele, o type dele, tá bom? Então aqui você tem a biblioteca completa de todos os objetos do VBA, que você pode facilmente acessar usando F2 e F1. Perfeito? A gente viu um pouquinho de como a gente pode fazer isso por dentro, agora vamos ver um pouquinho do gravador de macros. O gravador de macros ele foi um grande passo dentro do VBA, porque ele permite você gravar as ações que estão sendo realizadas nas fórmulas, nas células, no Excel. E isso facilita muito a gente saber os códigos. Por exemplo, vou vir aqui em gravador de macro e vou clicar aqui em gravador de macro. Tá? Aqui eu vou dar um nome para ele, qualquer um, ls-test, tá? Ou minha macro. Vou dar um nome para ela, ls minha macro. E aqui eu posso colocar também um atalho para ele. Posso botar um Ctrl+I, Ctrl+Shift+I, qualquer coisa. E aqui eu defino se ele vai ser usado para essa pasta de trabalho ou para a pasta pessoal de trabalhos pessoal de macro. Tá? Eu vou deixar para essa pasta de trabalho e vou dar um OK. Você pode botar uma descrição também. A partir desse momento, ele está gravando todas as operações que você fizer. Então, quando eu mudo de célula, automaticamente ele vai estar gravando dentro do nosso código VBA, como a gente já vai ver. Tá? Então eu vim aqui e selecionei essas células, vim aqui e mudei para amarelo. Perfeito? Se eu escrever alguma coisa aqui, ele também vai gravar dentro da nossa macro lá. Ok? Se eu vim aqui fazer uma tabela, nome e valor. Sul, norte, sudeste, oeste. 10, 20, 30, 40, 40. Eu vou selecionar isso e vou dar um Alt F1. Tá? Então, perceba que tudo isso que eu fiz aqui, ele gravou dentro da nossa macro. Vamos ver. Clica em desenvolvedor, parar a gravação, e dentro de Visual Basic, você vai perceber que ele criou um novo módulo, módulo 1.
clicando sobre ele, você vai ver todo o código que foi gerado a partir da gravação. Perceba que é um código diferente do que a gente fez, né? Ele está bem diferente. Por isso que o gravador de macros ele não é a melhor forma da gente aprender a trabalhar bem com Excel, com VBA, tá? Então, ele fez tudo, tá? Então, ele selecionou, por exemplo, L13 até L15, ele está usando, então, selecionando, né, aquele intervalo, range 3 até L15. Quando a gente quer selecionar um intervalo ou a gente quer se referir a um intervalo, a gente vai sempre trabalhar ele com range ou cells, tá? Então, você pode fazer assim, uma forma de você fazer é assim, range, por exemplo, e aqui você vai colocar um intervalo de células que você está querendo se referir. Por exemplo, A1, tá? Ponto select. Então, ele vai selecionar a célula A1. Nesse momento, independente de qual lugar eu estiver, vou dar um F8 aqui. E perceba que ele veio aqui e selecionou a célula 1. Vou dar um parar. Tá? Então, essa aqui é a forma de como você seleciona uma célula. Ou que você se refere a uma célula. E foi isso que ele fez. Então, selecionou L3 e L15. E veio aqui L3 até aqui 15. E veio e fez alterações do interior das células. Então, ele veio aqui e mudou as cores dele. Com a seleção, né, daí já usando um pouquinho diferente, um pouquinho de código diferente que a gente não viu ainda. Onde ele vai pegar a seleção que eu tenho aqui e vai mudar as cores do interior. Ok? E depois, em seguida, ele começou. Seleciona a célula M9, escreve Marcus Ripper, seleciona K19, muda para nome, muda para valor, muda para sul. Então, tudo que a gente fez lá, ele pegou e fez passo a passo aqui. Eu nem vou referir aqui, como eu disse, esse código está bastante sujo, dá para melhorar muito esse código, né? Mas ele já permite você saber, por exemplo, como criar aqui um gráfico. Então, ele veio aqui e já criou automaticamente para você o gráfico, olha. Certo? Então, ele veio aqui, adicionou o ActiveSheet, né? que é a planilha ativa, como a gente viu antes. .shapes, tá? AddChart. Então, se eu quiser saber um pouco mais a respeito da propriedade AddChart, posso dar um F2, e você pode procurar ele por aqui. Perfeito? Então, na biblioteca aqui, você vai conseguir achar esse cara aqui na .shapes, .add2chart. Você consegue localizar ele e identificar todos os parâmetros, tá? Então, aqui ele já está fazendo algum código, você já pode utilizar essas partes aqui, até para você saber como é que faz e melhorar ele, tá? Então, tá pronto. Vou voltar aqui como a gente estava antes, tá? Vou selecionar tudo e vou apagar para ele ver o que ele vai fazer. Vim aqui, selecionei, Ctrl-. Vamos voltar ao nosso VBA. E agora eu vou dar um F8 e vamos ver o que ele vai fazendo passo a passo. Deixa eu botar no cantinho aqui. F8, selecionou a região, alterou as cores. E agora ele vai começar a preencher ali os nomes. Ó. Marcos, nome, valor. Perceba que ele está fazendo passo a passo tudo que a gente tinha pedido para ele fazer antes. Selecionei tudo. Agora ele vai pegar e vai criar o gráfico. Vai definir ele ali. E pronto. Às vezes ele vai dar erros, como é o caso desse aqui. Por que ele deu um erro? Porque o gráfico 1, que é o objeto que ele tinha criado antes, não existe mais. Tá? Agora o nome desse objeto aqui, com certeza não vai ser mais gráfico 1. Tá? Então por isso que ele está dando esse problema. Ok? Mas aí é assunto para outra aula. Nesse momento aqui ele estava alterando, né, a posição daqueles shapes que a gente estava falando ali. Se você mudar ele para outra propriedade aqui, propriedade 1, por exemplo, você está fazendo a alteração daquele gráfico ali. Por que esse funcionou? É uma outra forma da gente se referir ao objeto. Porque isso aqui é uma coleção de shapes que eu tenho dentro da ActiveSheet 1. Shapes seriam esses desenhos aqui, esses objetos que fazem parte dos gráficos. Ok? Então, eu estou dizendo que o primeiro objeto que ele achar da coleção Shapes, independente do nome, eu quero que ele incremente a left, ou seja, mexa para a esquerda e mexa para o topo, essa posição. Então, é isso que ele está fazendo. Por isso que ele funcionou agora e antes tinha dado erro. Porque nesse momento eu não importa o nome dele. Estou me referindo ao primeiro gráfico que ele achar. Ok? Perfeito. Bom, o gravador de macros, como eu disse, ele gera automaticamente isso para você, mas como ele não é nada performático,
Então dá para melhorar muito esse código, mas ele já permite para você ter uma boa visão das informações de como você pode utilizar o gravador de macros em seu benefício. Eu separei aqui alguns exemplos do que você pode fazer com Excel, certo? Aqui, nessa aplicação, você vai ver aqui como remover acentos do Excel. Acentos de um texto. Perceba que nós temos aqui textos, por exemplo, Reginaldo Josan Caim, Paulo César Oliveira. Isso foi convertido para um outro formato dentro do Excel. Como é que isso foi feito? Certo? Você não tem uma função própria, uma função dentro do Excel para fazer isso. Então, foi feita uma função para isso. Vou dar um Alt F11 aqui. Então, essa aqui função converte para o TF8, essa retira acentos, tá? E ela foi utilizada diretamente aqui para remover essas acentuações. Perfeito? Então, isso aqui pode ser feito com VBA. Uma vez feito, você simplesmente vai chamar essa função e ela vai fazer automaticamente. Inclusive, você pode perceber que ela foi utilizada como uma função normal dentro do Excel. Essa planilha, ela gera bingo de chá de bebê, tá? Ela gera as cartelinhas do bingo do chá de bebê. Minha esposa tinha pedido na época para eu fazer isso manualmente. Daí eu pensei, não vou fazer isso manualmente de jeito nenhum. E fui lá e criei e ajudei as outras pessoas também. Então você vai lá, coloca o nome da pessoa aqui, da criança, né? Menino e a quantidade de cartelinhas. Se é menino ou se é menina, tá? For menina, daí coloca aqui. For menino, vai aqui e personaliza esse outro formato ali, certo? E aqui quando você muda aqui, você já muda aqui, tá? Então o que acontece? Quando a gente vai lá e personaliza ele, muda as palavrinhas do bingo, então ele vai utilizar tudo isso para criar essas cartelas automaticamente. Então perceba, quando eu clico nesse botão, ele vai rodar então uma macro, uma programação dentro do Excel para gerar todas as cartelinhas do bingo automaticamente e com os nomes sorteados ali, né, salteados e sem repetição. Tudo isso feito também com programação dentro do VBA. O que seria extremamente difícil fazer dentro do Excel manualmente ou com fórmulas, foi feito automaticamente aqui com o VBA. Está aqui as cartelinhas então, como você pode notar. Já ficou todas prontas ali com o formato, né? Chá, tudo personalizado, as palavrinhas ali, tudo pronto, tá? Então daí pronto para imprimir, perfeito? E sem nenhuma repetição, tanto aqui como nenhuma cartelinha igual. Criou as 64 cartelinhas, então não tinha que fazer isso na mão. Perfeito? Outras planilhas mais elaboradas podem ser criadas também com ribbons, tá? Customizadas. Esse aqui é um sistema que nós temos na nossa loja, onde você tem cadastros que gravam no banco de dados em Access, tá? E permite que você trabalhe em rede, inclusive com relatórios todos disponíveis, que vão buscar dados de um mesmo local centralizado, tá? Então essas ribbons você pode criar também com VBA, e essas funcionalidades que você tem aqui também podem ser criadas tudo com VBA dentro da programação do Excel. Inclusive planilhas como essa de cotação de preços, que permite que você tenha um controle completo da tua cotação, também foi criado com o sistema utilizando o VBA. Como você pode ver, você pode criar formulários, pode criar automações, botões para adicionar fornecedores, adicionar produtos, limpar cotações. Então tudo isso aqui é automatizado, tá? São processos automatizados, tudo utilizando o VBA. Ok? Bom, o VBA ele é uma linguagem de programação, assim como qualquer outra que existe. Então uma parte muito importante, eu diria primordial, é você aprender lógica de programação antes de começar a programar efetivamente em VBA. Porque dessa forma você vai conseguir tirar o máximo dessa linguagem e vai conseguir desenvolver realmente sistemas dentro do Excel, tá? Como você pode notar, ele não é tão complexo de se mexer, né? Você pode alterar de uma forma muito fácil e aprende
aprender a programar VBA e criar verdadeiros sistemas, tá bom? Com muitos cases e muitas coisas muito interessantes, como aqueles ribbons que você viu ali. Ele mostra como fazer também conexão com o banco de dados, criar formulários dentro do Excel e tudo mais, tá? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Forte abraço e até o próximo.